A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar da Epístola de Paulo aos Romanos, que é a segunda, segunda ordem dos livros do Novo Testamento. A Epístola de Paulo aos Romanos é a primeira das epístolas, depois dos Evangelhos e depois de Atos dos Apóstolos. É mais provável que ele tenha escrito aos Romanos enquanto estava em Corinto, por volta de 56 depois de Cristo, fazendo uma coleta para ajudar os cristãos necessitados de Jerusalém. Na ordem, porém, da sua composição, ocupa o sexto lugar, tendo sido escrito antes de outras cartas, e provavelmente foi escrito durante a sua visita na Grécia. Ele queria muito ter a Roma, pelo fato de ter sido enviado para a irmã Febe, ao serviço da igreja de Cencreia. Romanos 15, 23. Mas agora que não tenho mais demora neste sítio, e tendo já há muitos anos grande desejo de ter convosco. No 24. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos terei, e que para lá seja enviado por vós depois de ter gozado um pouco da nossa companhia. Mas Paulo provavelmente foi a Roma depois da prisão, narrado no final do livro de Atos dos Apóstolos, onde Paulo ficou lá prisioneiro, e depois ele ficou lá 2 anos prisioneiro em Roma, e diz aqui em Atos dos Apóstolos 28, 30, diz assim: e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria casa, que alugara, e recebia todos quanto vinham vê-lo. Antes de Paulo ir à Espanha, onde pretendia passar depois de sair de Roma, ele resolveu ir para Jerusalém, levar as colheitas que tinha feito para os necessitados de Jerusalém. Romanos 15, 25. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. No 26, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazer uma coleta para os pobres desses santos que estão em Jerusalém. 15, 28. Assim que concluído isto, havendo-lhes consignado este fruto de lá, passando por vós, irei à Espanha. Depois de ser revigorado e apoiado pelos cristãos romanos, planejou viajar para a Espanha para pregar o Evangelho. Ele escreveu para dizer aos romanos sobre sua visita iminente. A carta aos Romanos provavelmente tenha sido entregue a Febe. Romanos 16:1. Recomendo-vos Febe para nossa irmã, a qual serve a igreja que está em Cencreia. No 16:2. Para que recebais ao Senhor como convém aos santos e os ajudeis em qualquer coisa que vos necessitas, porque tem hospedado a muitos, como também a mim também. Então veja que Paulo não escreveu, provavelmente ele deu a carta para Febe entregar aos romanos. Provavelmente ele deixou essa carta para ela. Febe tinha um cargo provavelmente reconhecido na igreja de Cencreia, cidade portuária muito próxima a Corinto. Provavelmente ela tinha um cargo de diaconisa, sendo uma mulher de liderança no ministério cristão. O tema desta epístola é uma das mais bem elaboradas que ele escreveu. Foi determinante para controvérsias da atualidade e por ser necessário expor formalmente e completamente o evangelho que ele pregava entre os gentios. É um tratado completo das doutrinas da salvação e, por isso, de suprema importância. Dirigiu-se aos cristãos de Roma. Mostra como ele tinha um encontro e influência, que ele tinha uma influência muito grande ali em Roma, nas igrejas de Roma, que ocupava ali a capital de Roma naquela época. Exercia no futuro e as consequências necessárias de estabelecer nela os fundamentos da fé para resistir aos assaltos e erros.
Epístola aos Romanos é comumente considerada a maior exposição de doutrinas cristãs de qualquer parte das Escrituras. Está completa dos grandes temas da redenção e a culpa de toda a humanidade, né, de exercer favores de Deus, né, que ela não tem capacidade para exercer os favores de Deus. E a morte redentora de Cristo e o livre dom da salvação para ser recebido antes pela fé com ensinamentos gerais aplicáveis a todos os cristãos e todos os tempos. Então, ele fala, né, dos ensinamentos. Então, nós teremos que conhecer a Bíblia, devemos que ensinar as pessoas o conteúdo da Bíblia, não o que muitos falam por aí, um conteúdo que não tem nada a ver com a Bíblia. Mas Paulo, ele era estritamente reservado às doutrinas de Cristo, né? E nós temos que ser levados às doutrinas de Cristo para exercer o Evangelho da salvação. O conteúdo da Bíblia, né? Do livro dos Romanos, o conteúdo desses livros eu vou falar sobre o conteúdo de ensino, né, da Bíblia de Ensino Plenitude, de João Ferreira de Almeida, tá? Então, como está aqui, outras versões têm outras anotações, mas o conteúdo é o mesmo, é só o cabeçalho que é diferente, mas o conteúdo das epístolas todas são iguais em todos os livros da Bíblia. Saudações, começam lá em Romanos de 1 ao 7. Fé dos Romanos, o livro de Romanos de 1, no versículo 8 ao 15. A justiça pela fé, capítulo 1, versículo 16 a 17. A doutrina e a preocupação dos gentios, né? E a doutrina da idolatria, né? Que os gentios tinham muito lá, né? Está lá no livro de Romanos, capítulo 1, no versículo 18 ao 32. A justiça de Deus, Romanos, capítulo 2, versículo 1 a 16. A verdadeira circuncisão, Romanos, capítulo 2, versículo 17 ao 29. Os privilégios dos judeus, Romanos, capítulo 3, versículo 1 ao 8. Todos os homens estão debaixo do pecado, Romanos, capítulo 3, versículo 9 ao 20. A justificação pela fé de Jesus Cristo, Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 31. Abraão foi justificado pela fé, Romanos capítulo 4, versículo de 1 ao 5. A justificação da fé por Deus, Romanos capítulo 5, versículo do 1, versículo 1 ao 11, novamente, junto com, né, Abraão. Por um homem veio o pecado e a morte, e por um outro homem veio a graça. Está no capítulo 5, versículo 12 ao 6. A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra de todo o pecado. Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 23. Estando mortos na lei, servimos a Deus em novidade de espírito. Romanos capítulo 7, versículo 1 ao 6. A lei opera em nós a morte. Está lá o alerta da carne para o espírito, né? Essa primeira parte está em Romanos capítulo 7, versículo 1 ao 25. A nova vida debaixo da graça, Romanos capítulo 8, versículo 1 ao 17. As primícias do Espírito, Romanos capítulo 8, do 18 ao 30. Castigo de vitória, o cântico de vitória. Deus é por nós, Romanos 8, 31 a 39. A tristeza de Paulo por causa das incredulidades de Israel, Romanos capítulo 9, versículo 1 ao 33. Os judeus rejeitam a justiça de Deus, Romanos capítulo 10, versículo de 1 ao 25. O futuro de Israel, Romanos capítulo 11, versículo de 1 ao
32. O outro é de Romanos capítulo 1, versículo 1 ao 21, tá? O hino de adoração, Romanos capítulo 11, versículo 35 ao 36. Consagração a Deus, Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 18. O amor e o fervor da humanidade, né? Está lá em Romanos capítulo 12, do versículo 9 ao 13. Submissão à autoridade, Romanos capítulo 13, versículo 1 ao 14. Tolerância para com os fracos na fé, Romanos capítulo 1, capítulo 14, versículo do 1 ao 12. Liberdade e caridade, Romanos capítulo 14, versículo 13 ao 23. Cristo dá-nos o exemplo de abnegação, Romanos capítulo 15, versículo 1 ao 13. O apostolado e o propósito de Paulo, Romanos capítulo 15, versículo 14 ao 33, recomendações e saudações, tá no Romanos capítulo 16, versículo 1 ao 27. Então isso é tudo que tem, né, o conteúdo da carta aos Romanos. Mas eu vou deixar aqui o Romanos, para encerrar, Romanos 16, 26, diz assim: no início, Deus, sábio, seja dado glória por Jesus Cristo, para todo o sempre. Amém. Então, no começo, né? No único, é o único Deus. O único Deus que é sábio e Ele dá, para nós temos que dar glória nele através de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Não esqueça de deixar o seu like aí, o seu joinha, né? Não esqueça de compartilhar, né, com seus amigos, e inscreva você que não é inscrito, porque tem muito mais coisas ainda que nós vamos falar. Deus abençoe a todos. E se você quiser ver toda a série completa dos escritores da Bíblia, entre no meu canal, no playlist, né, e você vai ver a série completa, os escritores da Bíblia. Bem, Deus abençoe a todos.